A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Forças policiais da Ilha Terceira manifestaram-se de forma silenciosa por melhores condições. O Governo apresenta contrato-programa para fortalecer a Universidade dos Açores no valor de 14 milhões de euros. Bombeiros e Proteção Civil em prontidão nos Açores devido à depressão Hipólito. E depois dos títulos vamos ao seu desenvolvimento. Cerca de uma centena de elementos da PSP, GNR e Guarda Prisional juntaram-se ontem ao final da tarde em frente à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para realizar um protesto silencioso num movimento que tem sido replicado a nível nacional e regional por várias cidades. Os profissionais das forças de segurança reivindicam melhores condições de trabalho, sobretudo ao nível remuneratório, mas também no que toca às instalações das esquadras e viaturas. O salário mínimo de 2011 para 2024 subiu dos 480 euros, se não estou em erro, para os 820 euros, ou seja, um aumento significativo. E os colegas em 2011 entravam com 790 euros, neste momento andam a rondar os 1000 euros, ou seja, é uma discrepância, se formos a ver em termos de percentagem, do aumento do salário mínimo nacional para o aumento que houve nos colegas no início de profissão. Falta de condições de trabalho a nível dos nossos edifícios, a nível das nossas viaturas, é falta de atratividade também da profissão. E a prova disso é que os últimos concursos que são lançados para 1000 e poucas vagas conseguem captar 500 a 600 elementos, coisa que no passado, não muito longínquo, quando abria um concurso para 1000 vagas, tínhamos 13, 14, 15 mil concorrentes. Isto é a demonstração inequívoca da falta de atratividade da profissão neste momento. E a falta de condições que no dia-a-dia nos leva a que consigamos completar as nossas tarefas, mas com maior dificuldade, porque as condições são importantes para concretizarmos tudo o que é as tarefas que nos são atribuídas. Também gostaria de salientar que nessa vigília que estamos aqui, em solidariedade com o nosso colega, temos presentes as forças de segurança existentes aqui na Ilha Terceira, PSP, GNR, Guarda Prisional, e é com satisfação que vejo, porque somos uma divisão pequena e temos aqui um número que é saudável, que demonstra mesmo que todos nós nos sentimos. Alexandre Menezes, chefe da Divisão Policial de Angra do Heroísmo. O movimento nasceu em solidariedade com um agente da PSP de Lisboa, de forma a alertar o poder político de como têm sido tratadas as forças policiais na região. Questões como subsídio de risco e de insularidade também estão nas reivindicações das forças de segurança. A Universidade dos Açores comemorou esta terça-feira o 48º aniversário da instituição na aula magna no campus de Ponta Delgada. A sessão solene, precedida pelo tradicional cortejo académico, contou com a presença de Elvira Fortunato, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que apresentou o contrato-programa de desenvolvimento para a Universidade Açoriana, assinado a 7 de dezembro entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Academia Açoriana. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O documento resulta de um processo de revisão do modelo de financiamento do ensino superior público e prevê um investimento de mais de 14 milhões de euros. Permitirá fortalecer o papel da Universidade dos Açores no desenvolvimento do território onde se encontra inserida e que prevê financiamento adicional ao da fórmula de financiamento das instituições de ensino superior e mobilizará fundos adicionais aos do Ministério, procurando fortalecer o papel da Academia no desenvolvimento social e económico da região que apoia. Na verdade, o Governo do continente reconhece, desta forma, o percurso evolutivo e positivo que a Universidade dos Açores e o Governo regional têm caminhado e pretende dar ferramentas para que esse percurso seja seguido. A celebração do contrato em causa resulta ainda do reconhecimento de que a Universidade carece de um apoio compensatório devido à sua situação insular e ultraperiférica, fator determinante para a existência de constrangimentos
que afetam a sua organização e funcionamento, nomeadamente no que diz respeito a sobrecustos que não são passíveis de serem compensados com ganhos de escala, quando em comparação com outras instituições. Além disso, Elvira Fortunato referiu ainda que o contrato-programa visa reforçar a Universidade dos Açores por forma a consolidar a sua sustentabilidade e o seu contributo regional e local, consignando um conjunto de medidas que visam, por exemplo, o desenvolvimento de programas temáticos de investigação e desenvolvimento dedicados à transição ecológica espaço-oceano. Elvira Fortunato lembra ainda que os apoios no âmbito do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, vão permitir a construção de 3 residências na proximidade dos 3 polos da Universidade nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, no valor próximo de 9 milhões de euros. Sofia Ribeiro, a secretária regional de Educação e Assuntos Culturais, que também interveio durante a comemoração da Academia Açoriana, considerou que a responsabilidade governamental para com a Universidade dos Açores tem que se pautar pela constância e previsibilidade apenas asseguradas pelo cumprimento atempado dos compromissos assumidos e não por um modelo de financiamento assente em contratos-programa que coloca em atraso o funcionamento das instituições de ensino superior. A última intervenção na cerimónia do 48º aniversário da instituição ficou a cargo da magnífica reitora Susana Mira Leal, que considerou que no novo modelo de financiamento do ensino superior perdeu-se mais uma oportunidade de se estabelecer um modelo que, de forma definitiva e estrutural, atenda às circunstâncias específicas das instituições, às dimensões insulares e ultraperiféricas das universidades dos Açores e da Madeira e à dimensão tripular em descontinuidade territorial da Academia Açoriana. O atraso no processo de contratação de financiamento PRR, o agravamento dos custos de construção e a limitada capacidade de resposta das empresas do setor instaladas na região face ao elevado volume de obras com financiamento PRR em curso, colocam-nos, contudo, alguns desafios. O prazo é manifestamente apertado para a execução dos projetos e o financiamento PRR concedido é limitado e não atende ao sobrecusto da construção na região. Susana Mira Leal elogiou o cumprimento da palavra por parte da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, com a formalização, em dezembro último, do contrato-programa com a Universidade dos Açores, desbloqueando o impasse que durava há 3 anos, com prejuízos claros para a Academia Açoriana, para a região e para o ensino português. Durante a cerimónia foram ainda homenageados os estudantes que concluíram as suas licenciaturas em 2022-2023, com as classificações mais elevadas e ainda com alguns momentos musicais. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O líder do PSD afirmou ontem que o PS deixou sempre o país pior do que o que encontrou quando foi governo e considerou que Vasco Cordeiro e os socialistas são o passado a que os Açores não querem voltar. Luís Montenegro falava em Angra do Heroísmo num jantar comício, onde defendeu que esta coligação e o líder executivo insular são o futuro da região autónoma. O Partido Socialista decidiu: nós vamos ter uma medalha por ter as contas públicas equilibradas, nem que para isso tenhamos de cobrar os impostos que forem precisos e nem que para isso tenhamos de meter os investimentos públicos na gaveta que forem precisos. Foi este o governo que nós tivemos. É preciso cobrar menos impostos, mas gerir melhor aquilo que é de todos. Nós entendemos-nos para resolver problemas, nós não nos entendemos para deitar governos abaixo. Por sua vez, José Manuel Bolieiro salientou que a continuidade é uma certeza de sucesso. Regresso ao passado é piorar os resultados alcançados. O líder social-democrata açoriano lembrou o bom orçamento que foi apresentado e chumbado. Não estava em causa a qualidade do plano e o orçamento. Estava em causa o ciúme do sucesso desta governação. José Manuel Bolieiro em declarações na Ilha Terceira, num jantar comício da coligação PSD-CDS-PPM. O Partido Socialista defendeu esta terça-feira uma reformulação do regime jurídico de apoios a atividades culturais, uma vez que este se encontra desadequado e precisa de ser revisto. O candidato pelo PS, através do Círculo Eleitoral da Ilha de São Miguel, falava em Ponta Delgada, à margem de uma reunião com agentes culturais. Bom, eu acho que há fundamentalmente 3 problemas que se verificam neste momento. Primeiro, atraso de pagamentos. Em segundo lugar,
a desadequação do regime jurídico de apoio aos agentes culturais, e uma terceira componente que tem a ver com uma redução que ocorreu com este governo, uma redução significativa do montante de verbas destinado ao apoio à cultura. Eu acho que o regime necessita de ser revisto, claramente, necessita de ser reformulado. É um daqueles exemplos de uma iniciativa de um governo do Partido Socialista que, se o governo fosse do PS, já teria sido reformulada, já teria sido alterada. Vasco Cordeiro a recordar também que este regime de apoio foi criado pelos governos regionais do Partido Socialista. O presidente do Chega considerou ontem que os Açores são um símbolo fortíssimo para o partido e um terreno de batalha fundamental nas eleições regionais e nacionais marcadas para fevereiro e março. Para mim, os Açores, como eu disse ontem também num jantar com militantes que tivemos, os Açores tornaram-se um símbolo fortíssimo do Chega. Aqui se trava um grande combate contra a subsídio-dependência, aqui se trava um grande combate contra a pobreza, aqui se trava um grande combate de apoio às famílias e aos que trabalham, aqui se trabalha e luta contra o nepotismo, contra os compadrios e contra as cumplicidades do Governo Regional e do Governo Nacional. E, portanto, os Açores são para nós um terreno de batalha fundamental. António Ventura falava durante uma arruada na cidade da Ribeira Grande. O Bloco de Esquerda quer implementar um modelo de transportes públicos coletivos que permita uma deslocação fácil, rápida e barata. O coordenador regional lembrou que o Parlamento aprovou uma proposta do Bloco com este objetivo, mas o Governo não implementou a medida e o PS se juntou à coligação para chumbar a fixação do preço máximo do passe mensal em 9 euros. Os transportes são fundamentais para quem quer se deslocar para o trabalho, para quem precisa de vir à cidade tratar de alguma questão burocrática e tem que permitir uma deslocação fácil, rápida e barata, porque são a melhor solução também, por exemplo, para a transição energética, porque é uma forma mais justa e mais barata de reduzir emissões de CO2 para a atmosfera e porque servem toda a gente. Ora, o Bloco de Esquerda há cerca de um ano apresentou uma proposta para alterar profundamente o funcionamento dos transportes públicos na região, criando passos de mobilidade que permitem a sua articulação entre o transporte interurbano que liga as cidades às freguesias e o transporte urbano que circula, os minibuses que circulam nas cidades, para que se possa circular nos percursos numa determinada zona de forma livre, sem limite de utilização e para permitir também baixar o preço significativamente. António Lima e os restantes candidatos do Bloco de Esquerda por São Miguel realizaram ontem uma viagem de autocarro entre a Fajã de Cima e o centro de Ponta Delgada. A Iniciativa Liberal advertiu esta terça-feira para a necessidade de criação de mais vagas para as valências de apoio à deficiência e às pessoas mais necessitadas de apoio, acusando o governo de coligação de, nos últimos 3 anos, ter sido incompetente na relação com as IPSS. O governo levou 3 anos a falar que tinha uma pesada herança, mas não se conseguiu libertar dessa narrativa, passando à ação. E o caso aqui da Seara de Trigo, e que é um pouco o exemplo daquilo que se está a passar em todas essas IPSS, em todas as ilhas dos Açores, tem a ver com uma elevada necessidade de vagas que não existem. Neste caso, na Ilha de São Miguel são à volta de 60 vagas que faltam nessa valência. Ao nível dos lares para acolhimento de pessoas com deficiência também existe uma falha enorme e não foram criadas, nos últimos 3 anos, não foram criadas quaisquer vagas neste setor. O cabeça de lista liberal pela Ilha de São Miguel alertou ainda para a discriminação existente entre os vencimentos dos colaboradores das IPSS e da administração pública, que desempenham funções semelhantes, e das questões dos investimentos nestas instituições e valências. O Estado desresponsabiliza-se um pouco das suas funções quando contrata serviços a essas IPSS, que no fim de contas isso são contratos de prestação de serviços. O Estado deixou de ter a Escola de Educação Especial dos Açores e passou a ter nas Searas de Trigo, noutras instituições dessa natureza, quem se substituiu ao Estado. Mas depois não permite que essas instituições remunerem os seus colaboradores ao mesmo nível que são remunerados os colaboradores do Estado. Sendo que o Estado sai sempre a ganhar. O Estado compra o serviço mais barato dessas instituições, mas depois sacrifica os seus trabalhadores. Não faz sentido. Nuno Barata em declarações no final de uma visita à Associação Seara do Trigo.
O líder do JPP diz que é urgente concluir a obra do Porto das Lajes das Flores. É urgente que seja concluída essa obra, porque já há mais do que uma iniciativa aparecendo na Assembleia Regional dos Açores no sentido de alertar o Governo da República da necessidade de investir rapidamente nessa estrutura, mas o que é certo é que tem havido atrasos, como o Governo da República deve muitos milhões de euros relativamente às obras já executadas e principalmente a falta de calendários objetivos do que é que vão disponibilizar e em que tempo para a resolução do problema do Porto das Lajes das Flores. Carlos Furtado lamentou, por outro lado, o esquecimento do investimento na Marina das Lajes das Flores. É uma valência que a ilha tinha e que atualmente está reduzida a esse pequeno pontão flutuante, também é matéria que deve merecer a devida atenção por parte da governação. A Europa começa aqui na Ilha das Flores, os veleiros que atravessam o Atlântico, primeiro ponto de paragem será aqui e deve haver a visão neste sentido de criar condições para que aqui seja o primeiro ponto de paragem. Carlos Furtado em declarações numa visita à Ilha das Flores. O PAN alertou que os professores têm sido esquecidos pelos vários governos e que têm visto as carreiras desvalorizadas. Para o PAN são necessários incentivos para fixar professores na região. Um incentivo de fixação aos professores, tanto em termos de remuneratório, neste caso pecuniário, mas também o apoio em termos de habitação, o apoio aos cônjuges e o apoio aos filhos para trazer as famílias para cá. Porque nós estamos com grande dificuldade em várias ilhas em termos dos professores. Como não queremos fazer uma discriminação positiva apenas a quem vem, nós também queremos dar uma remuneração complementar a todos os professores, independentemente da ilha, para que haja um aumento de remuneração. E aí não mexemos nas carreiras porque é a nível nacional e nós temos, obviamente, uma remuneração mais justa para todos os professores, porque é um aumento que é necessário, porque os professores há mais de 25 anos que andam a perder poder de compra, tendo em conta com a inflação. Pedro Neves em declarações após uma reunião com o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores. A Autoridade Marítima Nacional recomendou esta terça-feira à população dos Açores um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras devido à previsão de agravamento do vento e do estado do mar. Em comunicado, a Autoridade Marítima explicou que a previsão aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima entre esta quarta-feira e o próximo domingo. Por seu lado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para laranja o aviso emitido para as ilhas do Grupo Central dos Açores para esta quarta-feira, devido à precipitação forte na sequência da Depressão Hipólito. A Depressão Hipólito, com o sistema frontal associado, nomeada a 8 de janeiro pelo IPMA, Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á às 15 UTC de quinta-feira, 11 de janeiro, centrada a 38 graus 53 minutos norte, 31 graus 20 minutos oeste, ou seja, a cerca de 150 km a sul das Flores, com uma pressão no seu centro de 980 hectopascais. Prevê-se que a Depressão Hipólito provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 115 km por hora no grupo oriental, 110 km por hora no grupo central e até 100 km por hora no grupo ocidental. Provocará também um aumento da agitação marítima, com ondas que podem atingir os 7 metros de altura significativa em todo o arquipélago. Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. A influência desta depressão deverá começar a sentir-se a partir da manhã do dia 10 de janeiro, quarta-feira, e manter-se-á pelo menos até ao fim de semana. Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Também a Proteção Civil dos Açores contactou todos os corpos de bombeiros da região e os serviços municipais de proteção civil para estarem em estado de prontidão devido à passagem da Depressão Hipólito, que começa hoje a afetar o arquipélago. A Proteção Civil dos Açores aconselha a população a adotar medidas de autoproteção, nomeadamente manter limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências, acautelar objetos soltos ou outros que possam ser projetados pelo vento e consolidar telhados, portas e janelas. O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em situação meteorológica de risco moderado a elevado. Terminamos este bloco informativo com a situação meteorológica. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um bom dia. Isenção, rigor, pluralidade.
RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia.